tarde. Hoje a gente vai dar início à disciplina de conservação pós-colheita de produtos perecíveis. É uma disciplina importante dentro do curso de Engenharia Agrícola. A carga horária da disciplina é de 30 horas. Notem vocês que ela é dividida em conteúdo teórico, prático, juntamente com a parte de extensão. Então nós teremos 4 horas de aula, 4 aulas voltadas para conhecimento teórico. Então nessa semana a gente vai ter essa aula e semana que vem a gente tem mais uma aula voltada ao conteúdo teórico. E posteriormente a gente vai passar uma atividade de extensão que vai vincular com o conhecimento prático. A conservação pós-colheita de produtos perecíveis, ela está diretamente interligada com os conhecimentos de ciência e tecnologia de alimentos. Quando nós falamos em pós-colheita de produtos agrícolas, devemos correlacionar com os conhecimentos a partir do momento que nós retiramos o fruto da planta-mãe. Quando fazemos a retirada do produto, do fruto da planta-mãe, nós levamos em consideração toda a parte de processamento após colheita. Arlindo, mas significa dizer que antes da colheita não influencia diretamente na qualidade da pós-colheita? É lógico que influencia. Os conhecimentos aplicados, as técnicas que você aplica para a produção daquele fruto, daquele produto, ele vai influenciar diretamente também na qualidade pós-colheita. E, além disso, tem a possibilidade de você trazer maior eficiência na produção. Então, essa é a nossa disciplina. Passa mais que eu esqueci o ponto. O que nós vamos aprender na disciplina de processamento aí? Vamos explorar os princípios, técnicas e boas práticas para conservar produtos perecíveis após a colheita, mantendo a sua qualidade, segurança e valor nutricional. E aí eu coloquei aqui, ranqueei 4 objetivos comuns. Compreender os processos que ocorrem após colheita, que ocorrem após o momento que nós fizemos a colheita. O que a gente tem que fazer? Limpeza, desinfecção do alimento, a parte de armazenamento, tudo vai influenciar no nosso produto final. Além de identificar os principais fatores que influenciam na conservação, aplicar técnicas que reduzem perdas e aumentam a vida útil. Tem como, uma pergunta que eu deixo aqui, eu quero que vocês respondam, tem como melhorar a qualidade do produto após a colheita? Tem como? Me responde. Você acha que tem como? Fala. Melhorar não. Melhorar não tem como. Por quê? A partir do momento que eu tirei o fruto da planta-mãe, seja o fruto, seja o grão, a semente, aquele produto já começa a degradar ao longo do tempo. O que eu consigo manter? As práticas que eu faço na pós-colheita vai nos auxiliar por manter a vida útil, aumentar a vida útil, prolongar a vida daquele alimento. Uma prática que a gente tem de armazenamento na nossa casa, colocar na geladeira. O tomate, se eu coloco na geladeira, ele vai ter uma vida útil aumentada, prolongada. Se eu não coloco na geladeira, aquela vida útil dele vai ser diferente, não é? Um outro exemplo, cenoura. Outro exemplo, a própria melancia, quando você está fazendo uso. Se você coloca aquele produto na geladeira, você aumenta o período de vida de prateleira. Aumenta o período de vida útil. Mas por quê? Porque a conservação dos produtos estão diretamente relacionados com temperatura e umidade do ambiente, e a gente vai falar sobre isso.
Além de um dos nossos objetivos é promover a segurança alimentar e a sustentabilidade. Aí eu trouxe uma frase bem interessante aqui, ó. Conservar bem é produzir com qualidade e responsabilidade. Produzir bem é produzir com qualidade e responsabilidade. É por isso que as boas práticas na pós-colheita são muito importantes. Aqui eu coloquei umas fotos bonitinhas para a gente ter uma noção dos produtos que a gente pode estar tratando aí na pós-colheita. Então, por que conservar? Após a colheita, o fruto, o grão, a semente, as hortaliças, eles estão suscetíveis a perdas. Por quê? Porque eles são materiais biológicos. Então, tem respiração, tem trocas com o ambiente. Na pós-colheita, existem perdas no Brasil de estimativa entre 20% a 50% de frutas, hortaliças e outros produtos perecíveis. Isso tudo é perdido quando nós estamos falando de pós-colheita. E é interessante porque se nós conseguimos aplicar práticas que vão aumentar o período de vida útil do produto, eu consigo dirimir e reduzir essa taxa que é elevada de perdas na pós-colheita. As consequências da perda na pós-colheita: redução da renda do produtor. O cara está trabalhando com pitaia. Aqui, eu acho que aqui no Ipitinga tem um cara que construiu uma câmara fria, não é? Para trabalhar com pitaia. Por que disso? Porque ele viu a necessidade de produzir, colher e armazenar em câmara fria num ambiente controlado para reduzir as perdas. Isso o produtor tem que ter visão. Poxa, mas uma câmara fria é muito caro. Se você for colocar na ponta do lápis, aquele custo de investimento, ao longo do tempo você consegue retornar ele, mesmo que seja uma câmara fria pequena, um ambiente controlado. Mas eu não tenho condição de comprar uma câmara fria para estocar. Gente, constrói um galpão fechado, coloca um ar-condicionado ali que gela até 16 graus e coloca suas frutas ali dentro, coloca uma placa solar, você vai conseguir ter uma redução nas perdas. Outra consequência das perdas: o aumento do preço ao consumidor, não é? Além de aumentar o preço, você tem desperdício de alimentos. Um dos fatores que a gente tem que se preocupar é que, se vocês observarem, no Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes. Gente, para alimentar 220 milhões de habitantes, o Brasil tem que ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Vocês sabiam? Os maiores produtores aí China, Estados Unidos, Brasil. De forma geral, nós estamos ali dentro dos 5 maiores produtores de alimentos no mundo. Então, se o Brasil otimiza, aplica novas práticas na pós-colheita, nós teremos mais produtos chegando na mesa com baixo custo. E outra consequência das perdas são os impactos ambientais, econômicos e sociais que nós devemos nos preocupar. E aí eu coloquei alguns exemplos. Na produção, temos diversas formas de alimentos que são atingidos por fungos, bactérias, por podridão. Então, de forma geral, nós devemos buscar por reduzir essas perdas. Cada etapa da cadeia produtiva é uma oportunidade de reduzir perdas e aumentar a qualidade do produto. Então, cada etapa, nós como engenheiros devemos nos preocupar para dirimir esses problemas. Por quê? Porque essa porcentagem de 20% a 50% representa bilhões de reais de desperdícios todos os anos, representa menor oferta de alimentos de qualidade, maior pressão sobre os recursos naturais, e nós devemos nos preocupar com isso. Passando aqui o slide. O que são os produtos perecíveis? São produtos que após
a colheita ou abate continuam apresentando atividade metabólica, o que os torna mais suscetíveis à deterioração física, química e microbiológica. Aí nós temos aqui as características principais: elevada atividade metabólica, respiração e transpiração, alto teor de água, estruturas físicas delicadas, rápida resposta às condições ambientais e vida útil limitada. Eu queria pedir um exemplo. Pensa rápido e me fala qual alimento que você acha que perde mais rápido. Assim, opa, isso aqui perde muito rápido. Porque eles são suscetíveis às atividades, né, metabólicas. E aí você pensa num produto que, tipo, colheu dentro de um dia, perde se você fez o processamento. Hortaliça mesmo. Hortaliça, de forma geral, é um dos produtos mais suscetíveis à deterioração. Por quê? Agora vamos pensar no Pará aqui, que a gente está aqui. Nós temos aí 40 graus na sombra durante o dia, tá? 40 graus na sombra e alta umidade relativa. São duas condições que favorecem a deterioração física, química e microbiológica. Aí você pensa o seguinte: de forma geral, todas as hortaliças a gente tem que armazenar como? Em ambiente refrigerado. Se você consegue armazenar em um ambiente controlado, refrigerado, você consegue melhorar o período de prateleira dele, consequentemente o produto vai ficar mais vistoso, mais bonito, agradável, vai conseguir vender com preço melhor e uma vida útil maior, não é? Então é interessante a gente pensar nesses casos. Por que são perecíveis? Continuam respirando após a colheita por conta de temperatura e umidade relativa do ambiente. Como que eu faço para reduzir o período, essa questão da respiração? Artigos científicos já mostram que quando nós armazenamos de forma geral os produtos com temperaturas abaixo de 16 graus Celsius, a gente controla melhor a atividade microbiológica, a atividade química. Então, beleza, se eu quero armazenar grãos, semente, armazenar hortaliças, aumentando o período de prateleira dele, eu tenho que armazenar abaixo de 16 graus. Poxa, professor, mas a gente é produtor, a gente está trabalhando com pitagem, vai trabalhar com açaí, a gente vai trabalhar com diversos produtos e com a mandioca. Como que eu faço? Eu não tenho condição de instalar, de certa forma, já uma câmara fria. Fecha um ambiente, coloca um ar-condicionado, coloca uma placa solar para reduzir seus custos com energia e de início inicia ali colocando 16 graus no ar-condicionado e armazenando daquele jeito, para início de conversa, certo? É lógico que quanto menor a temperatura e maior o controle da umidade relativa do ambiente, uma câmara fria que controla a temperatura e umidade relativa é melhor, certo? Aí você consegue armazenar e controlar a temperatura abaixo de 0 graus. São suscetíveis a variações de temperatura, umidade e manipulação. Mas normalmente os produtos são higroscópicos. O que é um produto higroscópico? É aquele produto que perde ou ganha umidade com a troca com o ambiente. Se o ambiente, você escolheu, por exemplo, a soja lá, normalmente a gente colhe, seca, deixa 12% de teor de água em base úmida, a gente seca até 12%. Só que aí eu vou armazenar num ambiente não refrigerado, que está lá fora, 80%, acabou de chover, está 85%, 90% de umidade e alta temperatura. O que vai acontecer? Aquele grão ele vai absorver umidade. Absorvendo umidade, aumenta a atividade microbiológica, atividade química, atividade física. O que acontece? Ele ganha formato, não é? Se aumentou a umidade, ele expande. Então vai ter danos
mecânicos latentes, danos mecânicos imediatos, tudo isso influencia na parte da pós-colheita. Então, pense sempre que o material ele é higroscópico, ele ganha, perde umidade, com isso você prejudica o seu produto. Eles são suscetíveis a ataque de micro-organismos, pragas, ataque de rato, de barata, ataque de tudo que vocês pensarem. Então, quanto mais organizado o ambiente de armazenamento, melhor. Passam por processos naturais de amadurecimento e senescência. Exemplos de produtos perecíveis. Aí a gente coloca aqui, ó, frutas, banana, manga, mamão, uva, laranja, morango, tudo são produtos altamente perecíveis que precisam do controle de temperatura durante o armazenamento. Hortaliças, alface, tomate, cenoura, brócolis, pepino, pimentão. Os produtos de origem animal também são altamente perecíveis, porque eles têm uma atividade metabólica muito alta, têm uma quantidade de água muito grande, e isso favorece a atividade microbiológica. Outros, flores, plantas ornamentais, cogumelos, tudo isso são suscetíveis aí à deterioração. A fisiologia pós-colheita, o produto ele continua vivo após a colheita, não é porque eu colhi, tirei ali da planta mãe que ele não está vivo, ele continua vivo, ele respira, então tem o consumo de oxigênio e liberação de CO2, água e energia. Existe a transpiração, que é a perda de água para o ambiente, em ambientes muito secos a perda de água ainda é maior, não é? Porque é um produto higroscópico, se a umidade relativa do ambiente estiver muito baixa, a temperatura alta, seca muito mais rápido, igual a gente não soa, perde muita água para o ambiente. A produção de calor resultante da respiração que pode elevar a temperatura do produto. Imagine você, se está um grão armazenado dentro do ambiente e ele está armazenado com alto teor de água, alta temperatura, alta umidade. A respiração vai ser elevada, logo você vai ver emulsões de calor, tanto em grãos, quanto em semente, quanto em alimentos em geral. Ele começa a suar, começa a aumentar a temperatura do ambiente que ele está, logo você vai ter podridão, vai ter ataque de pragas e doenças. E amadurecimento e senescência, que é a mudança bioquímica que altera a cor, sabe? Essas mudanças vão estar diretamente com alterações, cor, sabor, textura e valor nutricional. Por que quando a gente vai lá no supermercado e vai escolher um produto, a primeira coisa que a gente olha é o quê? A cor. Por exemplo, melão. A cor, quanto mais amarelinho, gema de ovo, o melão está melhor, está mais docinho. Então a primeira coisa que a gente analisa é cor. Outra coisa, a textura. A gente vai escolher uma manga, vai escolher uma laranja, a gente avalia a textura dela. A gente pega, palpa e tal e observa. E outro ponto, valor nutricional. Aqui no Brasil a gente tem esse negócio de apalpar, né? Lá fora o pessoal não deixa apalpar não. Uma vez eu fui em Santa Catarina e lá eu fui comprar uma melancia. E tava lá bonitinha a melancia, eu peguei, a gente faz o barulho para ouvir o barulho da melancia, né? Eu bati o cara, aqui você não pode mexer na melancia não. Então assim, em muitos lugares a gente faz a escolha pela cor. O efeito da temperatura na respiração. A temperatura é um dos fatores que mais influenciam na taxa respiratória dos produtos perecíveis. A alta temperatura acelera a respiração, acelera o amadurecimento, reduz a vida útil, aumentam as perdas. E aí, quando eu consigo controlar a temperatura mantendo em baixas temperaturas, assim como eu falei, temperatura baixa reduz a respiração, retarda o amadurecimento, preserva a qualidade, aumenta a vida útil. Além de que, ambientes com baixa temperatura, a gente tem a redução da atividade de insetos, pragas em geral.
Não sei se vocês já foram em região fria, a gente praticamente não vê formiga, a gente praticamente não vê o carapanã de vocês aqui, a muriçoca minha, não vê, por quê? Reduziu a temperatura, se está ali uma temperatura de 10 graus Celsius, você já não vê esses insetos. Deve ser o paraíso, né? Agora aqui tem muito. Mosca, se reduz a temperatura, você já não vê mosca. Exemplo, uma manga armazenada a 30 graus Celsius pode ter sua vida útil reduzida pela metade em comparação com uma manga armazenada e mantida em ambiente de 10 graus Celsius. Isso é importante vocês saberem e entenderem. As principais causas de deterioração são 4 e que são importantes. Pela perda de água em primeiro lugar, perda de água, ocorre a transpiração e a evaporação, como eu falei, causa o murchamento, enrugamento e perda de massa. Isso aqui vocês já viram muito bastante. O produto ele murcha, fica feio e você tem que descartar. Acontece muito com alface, pimentão, eles enrugam, desidratam. Ataque microbiano, fungos, bactérias e leveduras vão causar podridões e a fermentação do fruto vai ficar com esse aspecto aqui inapto para consumo. Isso aqui é só condição de alta umidade e de elevadas temperaturas. Onde a gente vai ver muito isso aqui? A gente vê isso aqui no DD também, né? Por conta, aqui no Pará, tem muito ataque microbiano por conta da alta temperatura e elevada umidade relativa. Danos mecânicos são os impactos. Agora, dano mecânico, a gente vai diferenciar aqui, tem o dano mecânico imediato e o dano mecânico latente. O dano mecânico imediato é aquele que você ocasionou dano no produto, na hora você já vê. O dano latente é aquele que você ocasionou e vai ver só depois do processamento, durante o período de armazenamento, ali que você vai ver. Então, aquele dano latente é o que você vê depois. Mas de forma geral, o dano mecânico, a partir do momento que você colheu, você já está ocasionando de alguma forma uma quantidade de dano naquele produto, só que esses danos têm que ser reduzidos durante o processamento, após colheita, porque você causa amassamento, lesões, trincas, rachaduras ao produto. Então, os danos mecânicos podem ser de impacto, cortes, compressão, vibração, tudo isso vai causar ferimento. Quanto mais maduro o produto, não é? Maior vai ser o dano. Então, quando que é a hora certa de colher? No ponto de maturidade fisiológica, que é o momento certo de colher, onde você tem altos índices de porcentagens de resistência do material a esses tipos de dano. Eles facilitam a entrada de micro-organismos, aceleram o escurecimento e a deterioração. Se você alinhar dano mecânico com elevadas temperaturas e umidade relativa, aí você ocasionou um ambiente propício para ataque microbiano, para perda de água, acaba com tudo, né? Temperatura inadequada. As temperaturas altas aceleram a respiração e o desenvolvimento microbiano. Temperaturas muito baixas também podem causar danos por frio em alguns produtos. Geados, região de geada ocasionam produto ainda na planta. Falhas na refrigeração reduzem também a vida útil do produto. Lembre-se, prevenir é sempre melhor e mais barato. Professor, Sim. o tomate na geladeira seria o certo? É o certo. O tomate na geladeira fora mesmo da geladeira. Na geladeira, na parte de baixo. Você consegue. Ele também contém que ele vai ficar. Mas só que o tomate, se tiver, ainda mais aqui, 40 graus na sombra, mais alta umidade relativa, você perde o tomate em questão de 2 dias. Ele já fica podre. Tanto exatamente, o tomate, o ideal é você comprar ele lá no mercado no dia que chega. Porque você pensa comigo, ele já vem lá do feirão lá de Belém, né? Como é que chama o feirão lá de Belém? Serasa. No Serasa, né? Já vem. Serasa não,
Ceasa. Já vem do Ceasa de Belém. O Ceasa de Belém demora aí, de lá o transporte daqui é pelo menos um dia. Então você já tem, o transporte de lá aqui vem dentro de uma caçamba, de um ambiente fechado, com lona. Se do lado de fora está 40 graus, lá dentro está 50. Então ele vem, aí eles levam lá para o supermercado e eles organizam tudo e disponibilizam para a gente. Provavelmente no segundo dia que a gente vai ter acesso. Se ele demorar para comprar no terceiro, quarto dia que tiver lá no mercado, o produto já fica só um dia em casa. Por isso que você tem que olhar exatamente o dia que chega verdura no supermercado para você comprar. Em resumo, a deterioração pós-colheita é resultado da ação combinada de fatores físicos, biológicos e ambientais. E aí, aliado a isso, nós estamos na região mais complexa para controle desses fatores. Fatores que são intrínsecos ao produto, que vão influenciar na conservação pós-colheita. Teor de água, que é a quantidade de água presente no produto. Açúcares. Interessante. Significa dizer para vocês que o produto que tem maior quantidade de água, ele vai ter maior atividade metabólica. Igual tomate, né? Igual tomate, eu ia falar exatamente isso. Se ele tem muita água, ele perde muito rápido. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho interessante, que eu não gosto de comprar. Qual outro fruto que você pensa na cabeça assim, tem muita água? Melancia. Aí a melancia, só que a melancia ela tem uma camada protetora ali, ó. Concorda? A camada protetora externa dela, quando está intacta, tudo bem, ajuda na conservação da melancia. Mas o que estão fazendo no mercado? O cara vai lá, corta a melancia, fatia e deixa aberta. Aqui em Tomé Açu, com essa temperatura, se você compra uma melancia aberta aqui, no ambiente que não está refrigerado, quase 95% de chance daquela melancia que você comprou, ela está perdida. Eles não colocam uma datinha lá. Não adianta, 95% de chance de estar perdida. Por quê? Ela tem alta quantidade de água. Então, e outra, aliada a muito açúcar. Ela perde muito rápido a melancia aqui. Ácidos, vitaminas, componentes fenólicos também são parte das composições químicas que vão influenciar e acarretar uma perda muito rápida do produto. Essa atividade metabólica que a gente sempre fala é a taxa respiratória e a produção de etileno. A estrutura física também é um dos fatores que vai influenciar. Espessura da casca, vocês lembram que eu falei? A melancia, a casca ali, ela é propícia para ajudar na conservação. A partir do momento que eu cortei, a casca da melancia, tem umas melancionas que tem uma casca bem grossa, que ajuda a preservar a qualidade do fruto. Mas a partir do momento que eu rompi, eu tenho alta atividade de água, alta taxa de respiração, muito açúcar, acabou. Você perde muito rápido o produto. Estágio de maturação, ponto de maturidade. Os produtos colhidos no ponto correto, no ponto de maturidade fisiológica, têm maior vida útil e melhor qualidade. Se eu colhi passado da maturação, eu vou perder muito mais rápido do que o produto que eu colhi no ponto ótimo de maturidade fisiológica. Variedade, cultivar também vai influenciar, porque algumas variedades são naturalmente mais resistentes e duráveis que outras. Isso é natural. Outros fatores que são intrínsecos à temperatura, eu coloquei aqui a imagenzinha de uma câmara fria, bem organizada, dos produtos armazenados da forma correta. Então, a temperatura vai influenciar direto, a umidade relativa do ambiente é outro fator. A parte da atmosfera gasosa, a concentração de O2, de CO2 e de etileno, tanto é que tem gente que faz armazenamento hoje com ambiente controlado, com esses gases.
A quantidade de luz ela pode acelerar as reações químicas e promover alterações de cor. O manejo e prática na pós-colheita, parte de colheita, limpeza, classificação, embalagem. Qual embalagem? Hoje existem estudos que testam embalagens para determinado produto e ver qual que conserva mais durante o armazenamento. Isso é muito interessante e importante. Então o objetivo final é manter a qualidade, consequentemente você mantém a segurança alimentar e valores nutricionais até o momento do consumo. Essa prática aqui em Tomé Açu, o cara ir lá cortar a melancia, fatiar ela e vender, não é uma prática segura de segurança alimentar. Então quando vocês forem comprar, eu indico aqui em Tomé Açu, nessa região quente, não comprar a melancia fatiada. Eu dei bobeira. Teve um dia, tinha uma melanciona lá, eu falei, eu não vou comer uma melancia inteira, né? Cortava só uma fatia, levei para casa. Na hora que eu peguei e comi no mesmo dia, estava perdido. Arrependimento, joguei essa bobeira também, eu comprei uma dona grandona de café vermelhinho. Já estava lá escrito que ia vencer só um dias após. Aí eu comi confeito, cheguei em casa e falou, não, aquela data de validade que eles colocam é só para vender para nós. Porque não vale. Se outra coisa que perde, eles fazem melão. Melão tem muita água também e é mais doce do que a melancia. Comprei também e já me arrependi. Agora parece que é uma preguiça, né? Todas as verduras também, a maioria estão vendendo assim, com toda vontade, né? Mas não compra não. Agora, se não tiver muita água, vai, uma cenoura ainda dá, uma beterraba ainda dá. Agora, quando você vê, esse produto tem muita água e é doce, quantidade de açúcares elevada, esquece, não compra não. Colheita, boas práticas para manter a qualidade pós-colheita. Colheita no ponto ideal, que é o ponto de maturidade fisiológica, que é o estágio de maturação adequado para cada produto, evitar perdas e garante, quando você colhe no ponto correto, você evita perdas e garante melhor qualidade. Qual que é o ponto ótimo de maturidade fisiológica? No momento certo, no qual o produto alcança uma quantidade de teor de água X. Vou dar um exemplo porque eu tenho experiência. O ponto de maturidade fisiológica para o milho. Quanto que a gente colhe o milho? Quando ele atinge algo em torno de 35% de teor de água. Ele reduziu. Tinha lá na casa de 80%, 90, 80, vai reduzindo na planta mãe. Quando chega em 35% de teor de água, ele chega no ponto de maturidade fisiológica. Então, cada produto tem um ponto ótimo de maturidade fisiológica. A soja, em torno de 35, 40% é o ponto de maturidade fisiológica. Mas hoje, soja e milho, diferente do tomate a gente colhe manualmente, né? A soja e o milho, como que a gente colhe? Com máquina. Existe máquina que colhe esses produtos com 35% de teor de água? Não, a máquina colhe, tem que estar com algo em torno de 18%, 16% para não dar embuchamento. Não é? Então a gente não colhe a soja, não colhe o milho, não colhe o arroz no ponto de maturidade fisiológica, a gente colhe após. Só que o que a gente faz? Quando colhe com 18% de teor de água, a gente tenta evitar danos mecânicos, latentes, imediatos, para que não venha exercer influência na qualidade do produto. Professor, como é que se calcula isso? Existe máquina, equipamento. Tipo, que você vai lá, pega o produto e coloca dentro do equipamento, ele vai falar, tá com 18% de teor de água, tá com... é pelo menos 5 mil para mais. É caro. Agora, tem uns caras que são muito fera. Eu já vi, o cara vai lá, pega o fruto, coloca na boca e fala, pega a semente, pega o grão, coloca na boca e fala, tá com 35%. Pode ter certeza que você coloca na máquina e dá certo. A prática do manuseio ali do produto, com o tempo você vai pegando o esquema. Manuseio cuidadoso, nós temos que evitar impactos e compressões durante a colheita, durante a parte de pós-colheita. Por exemplo, outro
fruto, outra fruta que é bem perecível que a gente tem que tomar cuidado é a pitaia. Né? A pitaia tem alta concentração de água, a colheita tem que ser feita com cuidado, após colheita também. A gente tem que reduzir danos físicos, contaminação, usar equipamentos e recipientes adequados. A parte de higienização, limpeza tem que ser adequada, porque essa parte de higienização a gente consegue evitar contatos de pragas, doenças ali no nosso fruto. A realização da limpeza correta das instalações também é importante. Utilizar água potável, reduzir risco de contaminação com o uso da higienização adequada. A parte de refrigeração a gente já falou muito, não precisa nem tocar mais, né? É um dos pontos mais importantes durante o processamento. A embalagem adequada. Antigamente você tinha os produtos sendo vendidos somente em sacolinhas. Hoje você já tem a separação, não é? Tem muitas empresas que fazem a classificação do produto, separa do mais maduro para o mais verde, separa por tamanho, separa por cor, e isso é importante porque você consegue definir um período mais assertivo da validade dele. Tudo bem? O transporte também, normalmente, quanto o transporte melhor a ser feito é quando é em carreta refrigerada. A carreta refrigerada faz com que, se o transporte lá de Belém para cá viesse em carreta refrigerada, você não tinha a redução tão drástica do período de vida útil dos produtos aí que vem de lá, não é? Então, transportar em veículos limpos, refrigerados e adequados, proteger os produtos de sol, chuva e contaminações, e entregar uma agilidade e segurança. Cuidados essenciais aí. O manuseio tem que ser delicado, principalmente em produtos com um alto teor de água. A limpeza e higienização tem que ser bem feita com água potável. A temperatura tem que... Cada produto, existem artigos científicos que mostram qual que é a temperatura ideal de armazenamento. Eu vou dar exemplo com o que eu tenho em prática. Armazenar grãos em geral com temperatura abaixo de 16 graus Celsius já ajuda muito durante o armazenamento, durante o transporte. Controle da umidade é importante. A classificação e seleção, como eu falei, é uma fase importante que eu consigo dar melhores características aos nossos frutos para o armazenamento. Eu consigo definir de forma adequada a validade dele, eu consigo padronizar por tamanho, cor, grau de maturação, eu consigo remover folhas, partes murchadas e sujeitas à podridão, por exemplo. Como conclusão, eu tenho que a qualidade dos produtos na pós-colheita é resultado de cuidados contínuos em toda a cadeia produtiva. Aí eu falei de tantos fatores aqui que eu acho que se tivesse produtores aqui ia falar: mas professor, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condição financeira, não dá para executar. Mas pensa o seguinte: o produtor ele tem que ter uma visão a longo prazo, porque uma produção, você pensar limitado só dentro de um ano é muito complexo. Hoje a gente já tem acesso a créditos. O problema dos produtores muitas vezes é que ele tem acesso a um crédito, ao invés de ele investir na produção dele, ele vai lá e compra uma caminhonete. Se o cara se planejar para fazer as coisas organizadamente, vou montar primeiro uma estrutura que eu consiga fazer uma limpeza, uma seleção eficiente dos produtos. No primeiro ano ele faz isso, no segundo ano, agora eu vou comprar uma câmara fria e instalar um sistema de energia solar fotovoltaica para reduzir meus custos. No terceiro ano ele já vai e implementa comprar um caminhãozinho para fazer o transporte refrigerado. Tudo isso tem que ser planejado.
Aqui a gente falou de boas práticas, a gente falou da forma correta de colher, a gente falou das práticas pós-colheita, mas o mais importante é colocar na cabeça do produtor que existe a necessidade dele se tecnificar, dele evoluir. Por quê? Com o passar do tempo, se ele fosse tecnificando, organizando a produção, logo ele desponta e fica em primeiro lugar dentro da regiãozinha dele, cresce. Quando ele consegue vender o produto a um preço melhor, logo melhora a renda da família, e isso é importante dentro da agricultura. E aí eu deixei separado para vocês uma atividade de pesquisa que eu chamei aqui de resenha crítica, num artigo científico. Vocês vão escolher, cada aluno deverá selecionar um artigo científico publicado nos últimos 10 anos. Ele está gravando aqui, a gente vai disponibilizar o vídeo, tá? E eu vou mandar o coisa lá no SIG. Um artigo científico que trata de um desses temas, conservação pós-colheita de frutas, conservação pós-colheita de hortaliças, armazenamento refrigerado. Vocês vão escolher um artigo que se encaixa melhor no que você gosta. Eu gosto mais de trabalhar com macaxeira, então você vai escolher um artigo sobre macaxeira. Eu gosto de trabalhar com açaí, você vai escolher um artigo na pós-colheita que trata sobre esses aspectos que nós falamos de perdas. Logo, ele vai ser baixado no Google Acadêmico, pode baixar no Cielo, no portal de periódicos da CAPES, qualquer lugar que vocês escolherem. Vocês vão fazer uma identificação do título, dos autores, da revista, do ano de publicação. Vão fazer um resumo do artigo à mão de uma página, para trazer semana que vem. É à mão aqui, resumo de uma página para vocês aprenderem, senão vocês só vão jogar isso aqui no ChatGPT e jogar o artigo. Agora vocês vão jogar isso aqui, o artigo, ele vai dar o resumo, você vai escrever, bem, você vai entender o que foi falado. Aí eu quero ver. Não, para com isso. Uma análise crítica de 1 a 2 páginas que vai responder a importância da prática do tema, a aplicação na agricultura brasileira, e vai fazer uma conclusão pessoal. E eu queria que, além disso aqui de escrever o que aprendeu com o artigo, eu queria que vocês aplicassem na vida de vocês. Olha, se eu, não sei se vocês já trabalham, têm algum tipo de produção, se tiver, eu queria que vocês aplicassem o que foi aprendido lá na produção que vocês já têm, ou em algo hipotético que vocês venham a trabalhar, algum tipo de aplicação com relação a isso. Aí vai estar ali à mão, talvez de 3 a 5 páginas, a fonte Manual Times New Home, para eu conseguir enxergar direito, ou Arial 12, tamanho 12 ali na mão, espaçamento 1,5 entre uma linha e outra ali, margens padrão da ABNT, você tem que deixar uma margem bonitinha, e não precisa ser em PDF, que vai ser à mão, você vai me entregar à mão o trabalho. Critério de avaliação vai valer 10 pontos e a entrega na sexta-feira que vem. No caso, só que uma análise e uma conclusão. Porque é uma coisa só em cada página. A cada tópico. É um tópico, resumo do artigo. São tópicos. Tudo escrito. Tudo escrito. Na mão. Fechou? É isso. Esse vídeo vai estar disponível para vocês acessarem. Muito obrigado. Pode desligar. Tchau. Até